meus amigos, vamos lá comentar a prova da AGU, que aconteceu agora no mês de abril, né, o primeiro semestre de 2023. Para quem não me conhece, eu sou Valber Oliveira, analista judiciário da Justiça Eleitoral há cerca de 10 anos. Toda semana a gente publica aqui um vídeo de noções de direito eleitoral e comentários sobre julgados do TSE, tá bom? Então vamos lá para a prova da AGU. Foram 5 questões, né? A questão número 15 da prova aqui que eu recebi e a da questão de 96 a questão 100, tá bom? Então, vamos lá, a nossa questão 15, né? Ela trata aqui basicamente de partidos políticos e direitos políticos. Então, em relação aos direitos políticos lá no artigo 15 da Constituição e partido político, artigo 17. Assinale a opção correta. As atividades dos partidos políticos poderão ser financiadas por entidade estrangeira, né? Então, o colega que fez aqui já foi esperto e já marcou, é proibido. Então, a gente já elimina, já adianto para ti aqui que a letra E é a correta, né? É constitucional a acumulação da inelegibilidade com a suspensão dos direitos políticos. Né? Essa questão aqui foi decidida na ADC, né? Na famosa ADC 29, que avaliou a questão da constitucionalidade da lei da ficha limpa. Então, essa ADC 29 é bem conhecida, que avaliou a constitucionalidade da lei da ficha limpa, a lei 135 de 2010, tá? A lei 135 de 2010. Então, essa ADC avaliou e entendeu que não há um bis idem, né, que pode acumular tanto a suspensão de direitos políticos quanto a inelegibilidade. Ok, meus amigos? Então vamos aqui, vamos ver o que está errado nas demais alternativas. É prescindível a renúncia do presidente da República, que ocupa mandato antes do pleito eleitoral, para concorrer ao cargo diverso. Aqui está errado porque não é prescindível, então é imprescindível. Ele só não se afasta se ele for concorrer à reeleição. Então, aqui disposição literal de lei, tá? Lá no artigo 14 da Constituição Federal, desculpa, aqui 14, parágrafo, acho que é 6º, deixa eu confirmar, parágrafo 6º. Artigo 14, parágrafo 6º. Ok, meus amigos? Só corrigir, deixa eu só escrever bonitinho aqui para poder vocês entenderem aqui. Artigo 14. Pronto, aí. Ok? Seguindo adiante, alternativa C. O condenado por improbidade administrativa, a sanção de direitos políticos por 8 anos, cuja sentença tenha transitado em julgada, não poderá concorrer a cargo letivo na próxima eleição, mas poderá votar. Errado também, tá? Porque ele não poderá votar, ele nem pode, ele perde a capacidade eleitoral passiva, que é de ser votado, e a ativa também de votar. Então, não poderá votar, tá? A previsão lá de suspensão, né, do título de eleitor, lá no artigo 71, inciso 2 do Código Eleitoral, tá bom? Então, também aqui a alternativa C é errada. A alternativa D, o direito de participação em debates eleitorais, a propaganda gratuita no rádio e na televisão, deverão ser designados proporcionalmente ao número de candidatos. Ok, até aí ok. Não podendo, o erro está aqui, ó, não podendo sofrer restrições legislativas, tá? Aqui também está errado, o STF já discutiu isso aqui na ADI 5487. Ok, meus amigos? Então, a alternativa correta, no nosso entendimento, letra E de escola. Vamos lá para a questão alternativa 96. Aliás, questão 96. O que a questão 96 diz aqui? Ó? 6 meses antes das eleições, em que o presidente da República disputaria a reeleição, o estagiário, né, então ele já colocou isso aqui para te confundir, o estagiário de pós-graduação da AGU divulgou e manteve, até a data do pleito, publicidade institucional. Aqui trata de a questão da conduta vedada. A gente sabe aqui que o dia das eleições, o período vedado, que a gente chama, né, previsto lá no artigo 73 e seguinte, ele vige 3 meses antes do pleito. Então, por exemplo, agora, eleições de 2022, foi 4 de outubro, então, 3 meses antes de 4 de outubro, é vedado publicidade institucional. Então, o que ele diz aqui? Considere conforme jurisprudência do TSE e, obviamente, a lei, aqui, artigo 73, basicamente artigo 73 da lei 9504. Tá? É lá que está previsto as condutas vedadas, cai bastante em prova, não só prova de advogado, como de juiz, de promotor, de servidor, cai bastante. Então vamos lá, já te adianto que a alternativa D, o estagiário poderá ser punido, pois a conduta citada, apesar de realizada antes do período, foi mantida durante os 3 meses que antecede a eleição. Então, o que acontece aqui?
estagiário foi lá e publicou antes dos 3 meses, né? Então, por exemplo, no nosso exemplo lá, 4 de outubro, os 3 meses ficaria 4 de julho, supondo que ele publicou 4 de maio. Em tese, ele publicou antes do período vedado, né? No entanto, a publicidade ela se manteve no ar. E o TSE entende, a gente até comentou, tem informativo nosso aqui, eu até anotei, acho que foi informativo número que a gente comentou, foi informativo número 5, tá? Número 5 e número 6, tá? A gente comentou a respeito disso, tanto no agravo 06007999. Eu vou deixar aqui na descrição depois todas as referências, tá? Do informativo que a gente comentou. Então, jurisprudência consolidada do TSE diz que mesmo publicado em período anterior, mas mantido ativamente no período vedado, que é 3 meses antes, configura, sim, a publicidade institucional, portanto, conduta vedada. Vamos analisar o que está errado nas demais. A referida conduta do estagiário não é passivo de punição, pois ele não se enquadra como agente público, tá? Falso. Lá o artigo 73, salvo o melhor juízo aqui, deixa eu só confirmar, mas acho que é o parágrafo 1º, isso, parágrafo 1º, diz lá que qualquer pessoa que desempenhe, né, ainda que gratuitamente, uma atividade pública, pode ser enquadrado como um agente público, então o estagiário sim é legítimo para sofrer essa sanção. Eventual punição do estagiário dependerá de aferição de potencialidade lesiva. Negativo. Aqui também a jurisprudência do TSE é consolidada, vou deixar aqui o número dos restos para vocês, que a gente também já comentou em informativo aqui, que a conduta vedada ela se opera per si, né? É meio que uma responsabilidade quase que objetiva. Ela se opera, basta eu analisar a conduta, se amoldou lá o tipo de conduta vedada, automaticamente ela se opera, ao contrário do abuso de poder econômico, que ele depende de uma gravidade. Então, aqui ela se opera per si, né? Então, o estagiário só poderá, letra C, o estagiário só poderá ser punido pela referida conduta caso o candidato à reeleição tenha vencido, tá? Errado também, tá? É a mesma justificativa da letra B. A conduta vedada, lá do artigo 73, ela se opera independentemente de qualquer resultado naturalístico, tá? Jurisprudência do TSE é consolidada, a gente já comentou isso aqui, a gente vai deixar na descrição também os julgados que referenciam esse entendimento. Tá bom, meus amigos? Seguindo adiante, e a letra E, né? Vamos dizer porque que a letra E está errada. O estagiário não poderá ser punido, pois a divulgação foi realizada em momento anterior aos 3 meses. É verdade, em momento anterior, mas como ele manteve isso durante o período vedado, jurisprudência do TSE também consolidada. Ok, meus amigos? Então vamos lá, rapidamente, para a questão de número 97. Já coloquei aqui as disposições para facilitar para vocês. Tá bom? Questão 97. Um órgão público federal, antes de 3 meses das eleições, né, consultou também, olha, repare mais uma vez conduta vedada, olha, outra de conduta vedada. Repare como as bancas gostam de conduta vedada, né, lá do artigo 73 e seguinte. Em sua ação, um link que remetia ao sítio do candidato à prefeitura do município. Com base na legislação do TSE, né, vamos analisar aqui. Já adianto para vocês que a letra B, tá? Eu até falei que lendo o início, achei que poderia ser conduta vedada, mas já começa a ver que na verdade é propaganda eleitoral. É vedada a propaganda eleitoral na internet, em sítios oficiais ou hospedados pela administração pública, ainda que veiculada por meio de link meramente remissivo ao candidato. Então, o que diz lá o artigo 57C? Que é vedada qualquer propaganda eleitoral em site da administração pública. Aí o TSE complementou com esses entendimentos aqui, ó. Ainda que seja só um bannerzinho que tem um link remissivo para página de campanha lá do candidato à reeleição, no caso aqui. Então, aqui, meus amigos, entendimento do TSE complementado com o artigo 57C. Tá bom? E por que a letra A está errada? Como se trata de página oficial e o link é remissivo, a conduta não é vedada. A gente já viu que é vedada com base nesses entendimentos. Letra C. Desde que o conteúdo relacionado não esteja diretamente disposto em sítio oficial, a conduta é permitida. Também com base no que a gente já falou, está errado. A conduta caracterizada por programa irregular sujeita à aplicação de multa e ao beneficiário independente de prévio conhecimento. É errado, tá? Tem que ter o prévio conhecimento lá nos diversas sopas de letrinha lá do artigo 57C, D, né? Tem que ter o prévio conhecimento para poder o candidato ser penalizado, tá bom? Como não se trata de período de defesa, a conduta não é vedada. Isso aqui não tem nada a ver com a publicidade institucional. Pode ser, inclusive, uma propaganda extemporânea lá do artigo 36A, né? Não se enquadra as excludentes lá do artigo 36, artigo
36 e 36A, tá bom? Da Lei 9504. Ok, meus amigos? Então, alternativa letra B de bola. Tá? Questão de número 98. A Presidência da República consultou a AGU se sua comitiva podia utilizar o transporte oficial na reeleição. A alternativa correta B. É permitido aí a letra de lei, tá, meus amigos? Artigo 76 da Lei 9504. É permitido tanto ao candidato quanto à comitiva, tá? E aí as outras alternativas ele vai brincar, né? Ele vai dizer que só pode a comitiva, ou ele vai dizer que só pode ao candidato, ou então ele vai dizer que pode a comitiva e o candidato, mas não tem que ressarcir a despesa. Mas aí disposição legal aqui, direta, tá? Inclusive a resolução de prestação de contas, a 23640 e a 23607 de 2019, o TSE já regulamenta essa questão. Então, é permitido ao candidato à reeleição utilizar, inclusive com a sua comitiva, né? No entanto, deve-se depois ressarcir ao erário, isso tudo para manter, obviamente, a segurança do chefe de Estado. Então, a alternativa, a letra B, aqui bem tranquila, essa aqui foi bem tranquila porque foi a letra de lei, ok? Questão 99, também já coloquei aqui o dispositivo para facilitar para vocês, deixa eu baixar aqui, né, que eu estou na frente de vocês. Deixa eu baixar aqui para facilitar. Acerca da propaganda eleitoral irregular, considerando a jurisprudência do TSE, a configuração do abuso de poder. Letra A, tá? Alternativa correta, letra A. Exige a comprovação do desvirtuamento da propaganda com o consequente benefício do candidato aliado à gravidade. Também, meus amigos, complementando aqui, olha, a gente falou isso no nosso informativo de número 4, tá? A gente comentou esse RESP aqui e no informativo de número 4, depois procura aí no canal, a gente comentou, vou ver se eu coloco o card aqui também para você dar uma olhada, tá bom? De qualquer sorte, também em complemento, tem a previsão legal lá direta do artigo 22, inciso 1 da Lei Complementar 64/90, que lá diz o seguinte, que para que seja configurado o abuso de poder, a gravidade ela tem que estar configurada. Diferente lá da conduta vedada, né? Na conduta vedada, basta, lá do artigo 73 e seguinte, basta ocorrer um resultado naturalístico, basta ocorrer a conduta para que o ilícito já seja configurado. No abuso de poder, não, né? No artigo 22, ou na AIME, lá do artigo 14, parágrafo 9º, esse abuso de poder econômico ou político, para ele ser configurado, tem que ter uma gravidade. Não basta uma mera conduta ilícita, ela tem que ser uma conduta grave. Então, letra A aqui, tá? Alternativa A, direto de lei. Tá? Vamos ver porque que as outras estão equivocadas. Exige a comprovação do devir independente do benefício. Negativo. Tem que comprovar o benefício ao candidato, né, para poder considerar o abuso de poder político. O que independe do benefício é a conduta vedada. Letra C. Independe de desvirtuamento. Não. Depende do desvirtuamento. Exige a comprovação do desvirtuamento e consequente benefício, até eu ok, assim como nas condutas vedadas. Negativo. Como a gente viu, nas condutas vedadas, eu não preciso comprovar o benefício do candidato. Então, nesse assim como, estaria equivocado. Tá bom? Letra E, perfaz-se de modo objetivo, não sendo considerado a gravidade. Errado. Perfaz-se de modo objetivo, não se considerando a gravidade, apenas na conduta vedada. O abuso de poder, eu tenho que aferir a gravidade para poder saber se aquilo é um abuso de poder ou não. A gente fez esse comentário bem extensivo em pelo menos 2 ou 3 informativos nossos. Depois confere pelo menos lá o número 4. Ok? Por fim, questão 100. Também essa foi um pouco tranquilo, porque ela está prevista lá no artigo 73 e os parágrafos, né? Todos os parágrafos, cada alternativa corresponde a um parágrafo do artigo 73 da Lei 9504. Então, aos agentes públicos que praticaram alguma conduta em eleições e aos partidos e às coligações e aos candidatos dela se beneficiarem, além da suspensão imediata da conduta, quando for o caso, também pode ser imposta uma sanção. Tá certo. Todos são legítimos, partidos, coligações e candidatos. Afirmativa 2. O candidato beneficiado por conduta vedada, seja ele pelo agente público ou não, estará sujeito à cassação do registro de diploma. Sim, né, a conduta vedada pode sim ensejar uma cassação do diploma ou do registro. Terceira, na hipótese do agente público praticar a conduta vedada em eleição, além das sanções eleitorais, poderão incidir outras sanções de caráter constitucional, administrativo e disciplinar fixadas pela demais legislação. Sim, também lá os dispositivos, os parágrafos do artigo 73. Por quê? Porque é o que a gente fala da interdependência das esferas, tá? Elas não são dependentes, elas são independentes, tá? A eleitoral,
é independente da cível, que é independente da penal, que é independente também da administrativa, tá bom? São esferas independentes, interdependentes entre si. Eu, inclusive, também comentei, vou ver se eu consigo fixar aqui no card, um informativo nosso que comenta sobre essa interdependência de esferas de direito, né, de componentes de direito. Alternativa 4. Candidato condenado por abuso de poder de autoridade em virtude de violação em pessoalidade está lá sujeito ao cancelamento do registro ou diploma. Não é bem cancelamento, seria cassação, né, do diploma ou indeferimento do registro ou cassação do registro. Tá bom? Também letra de lei lá, artigo 3º e seus parágrafos lá. Tá bom? E a letra 5, né, aliás, a afirmativa de número 5, a multa aplicada por conduta vedada será duplicada, sim. Também letra de lei, salvo melhor juízo lá, artigo 73, é o parágrafo 6º, tá? Que será duplicada a multa. Ok? A alternativa correta aqui no nosso entendimento seria a letra E, tá bom? Alternativa E. Ok, meus amigos? Então é isso, meus amigos. Esse foi o nosso breve comentário, claro que é só uma análise nossa técnica, né? Depois a CESP deve divulgar esse gabarito completo. Tá bom, meus amigos? Não se esqueçam, por favor, aqui de se inscrever no canal, dar o like, como eu falei, toda semana a gente publica um vídeo de noções de direito eleitoral e comentários, né? Quem assistiu, por exemplo, nossos informativos, nossos comentários, já acertaria pelo menos das 5, pelo menos acertaria pelo menos 3 questões. Tá bom? Então a gente fica por aqui, a gente se vê numa próxima. Forte abraço e até lá!